Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Vex. Estamos aqui no segundo bloco do nosso especial Dia Internacional das Mulheres. Eu aqui reunida com 3 grandes mulheres, Renata, Liz e Carol. Vamos falar agora um pouquinho sobre contribuições e inspirações na nossa trajetória. Eu fiquei aqui pensando, ouvindo aí a primeira parte do nosso videocast aqui, e vocês falaram sobre grandes lideranças, pessoas que acolheram vocês e recepcionaram e reconheceram o mérito de vocês e deram as oportunidades, né? A Liz e a Carol até trouxeram a figura paterna aí, né? Mas eu vou perguntar assim, que mulheres influenciaram de alguma maneira a vida e a carreira de vocês, né? Que modelos femininos moldaram vocês ou as inspiraram nesse decorrer aí? Posso falar? Pode. Não tenho como dizer, não tenho como mencionar assim eu sei que tem grandes mulheres, né? Eu fui ler. Você me incentivou a ler sobre elas. Mas a grande mulher da minha vida é a minha mãe. Que legal. É uma mulher lutadora, corajosa. Não tinha como não citá-la, assim. Ela abriu mão de muitas coisas. Na separação com meu pai, foi para um lugar onde foi massacrada por ser mulher e mesmo assim encarou com muita coragem, com muita alegria, com muita coisa. Uhum. Ela foi com uma filha de 9 anos, abriu mão de ter um relacionamento por conta dessa filha que estava virando mulher. Então, como é que ela ia ter um companheiro? Será que o companheiro não ia... Enfim, né? Uhum. Então, e sempre me incentivou a estudar, assim, quando os filhos vieram, ela falou, não, eu acho que você tem sim que educá-los, que se dedicar a eles, mas não deixa de trabalhar, não deixa de estudar. Então, não tem como citar outra mulher a não ser a minha mãe. Não tem. Muito bom. Renata. Bom, meu também foi minha mãe, porque minha mãe, com 4 filhos, né, há 50 anos atrás, não era fácil, eu lembro disso, mas tinha todo um apoio da minha avó, do meu pai, para a gente, né, sair do outro lado. Mas agora, em termos profissionais, eu lembro que quando eu cheguei na empresa, tinha uma moça, ela era um trator, e ela tinha nível médio, para vocês verem como é entrega e não o gênero, né? Então, ela era um trator, ela foi alçada à gerência de atendimento ao cliente, tinha pessoas embaixo dela, e eu olhava aquilo e eu achava o máximo. Eu era nova, né? Ela tinha o dobro da minha idade. Falei, nossa, um dia eu quero ter toda essa potência, né? Essa energia e tal. Então, ela me inspirou muito. Eu tenho alguns contra-exemplos, porque a gente sempre tem também o que eu não quero. Então, assim, eu olhava algumas mulheres que ainda eram minoria na época, grávidas e trabalhando, a gente viajava bastante, assim, até as vésperas e de madrugada. Então, assim, eu achava aquilo um disparate, porque parecia que não era permitido você parar para ter o filho. Então, elas iam até estourar a bolsa. Bem assim, estourou minha bolsa, gente. Dá licença agora na reunião que estourou minha bolsa. Então, uma coisa bem aquilo era muito forte para mim. E eu, assim, nem tinha conhecido meu marido, então assim, era uma coisa que eu falei, nossa, lá no futuro, um dia, quando eu tiver meu marido, eu não quero chegar nesse ponto de não ter um equilíbrio, não existia um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre sua vida pessoal, seu bem-estar, sua saúde física e seu trabalho. Então, às vezes, você se sacrifica muito para ter um salário, um dinheiro e larga todo o restante pedindo atenção. Então, o meu contra-exemplo de algumas mulheres que eu vi é não ser assim. Então, legal. Eu fui deixando isso no meu inconsciente, daí quando eu tive minha filha, eu balanceei muito e foquei no bem-estar. Nós somos em 3, tenho apenas uma filha, e a gente, assim, é uma parceria, né? Porque cada um tem a sua responsabilidade dentro de casa, cada um sabe o que cada um tem que fazer, então, assim, tem algumas que não me inspiraram no sentido de serem mulheres superpoderosas em momentos que para mim não eram necessários. Me chamava muita atenção nesses momentos muito particulares de uma mulher, como gerar um filho, você tá ali ainda se entregando, sendo que não precisaria. Temos toda uma equipe, é questão também de confiar em quem você vai deixar durante 4 meses na época, agora 6 meses. Então, eu tinha muito
contra-exemplos também, o que me fez ser o que eu sou hoje na criação da minha filha. Muito legal. Liz. Legal. Também vou para o mesmo lugar de vocês. Acho que minha grande inspiração é, de fato, a minha mãe. Eu tenho uma imagem muito clara da minha mãe vestida de uniforme escolar, da escola que eu estudava de manhã. E ela ia estudar à noite. Minha mãe casou com 16 anos. Né? Então, ela mal tinha o ensino médio lá na época, né? O ginásio. E meu pai incentivou muito. Meu pai tinha tudo para falar, não, você vai ficar em casa. Eles tinham 12 anos de diferença um do outro. Mas, pelo contrário, ele incentivou. E minha mãe, depois dos 3 filhos, né? Hoje nós somos em 4, mas depois dos 3 filhos, ela voltou para a escola, ela terminou o ginásio, ela fez o ensino médio, ela fez magistério, nós nos mudamos para Rondônia, ela fez pedagogia, ela fez pós-graduação, ela fez mestrado. E hoje, como eu estava falando para vocês um pouquinho antes, aos 71 anos, ela está retomando a direção de uma instituição lá em Rondônia. Então, não tem como não ser a minha mãe, assim, super batalhadora, nos mostrou mesmo que o estudo faz, né, o poder do estudo. Mas no meu âmbito profissional, vamos dizer assim, eu num mundo muito masculinizado, né, TI, então eu tive poucas mulheres, tive pares mulheres excepcionais, uma delas nem está aqui no Brasil mais, mas eu acompanhei a primeira gestação dela, então, olhando, né, o que a Renata acabou de falar, e ela era uma pessoa que realmente curtia o trabalho, mas ela curtiu a gestação. Dava o horário de ir embora, ela ia embora, eu falei, não, agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu filho. E eu lembro que depois ela teve um casal, né, e quando eu tive a Luísa, a primeira, ela ficava preocupada do meu horário. Liz, você tem que ir embora, que senão você vai conseguir pegar a Luísa. Então, a Ana também foi uma grande inspiração que eu tive já na minha vida profissional mais recente, vamos dizer assim. Muito bom. Eu vou compartilhar aqui, né? É legal que a gente escuta as histórias e vai pensando na gente, né? Mas eu diria assim, né? E eu conto isso para minhas filhas. Eu tenho 3 filhas mulheres, né? E aí eu sempre falo, né, que meu maior exemplo, a minha maior referência, assim, de ser humano é a minha avó materna, né? Então ela era de origem italiana, nascida exatamente no início do século passado, ali, acho que ela era de 1911 ou 13, né? E eu sempre admirei, ela era uma mulher alta, assim, muito bonita, muito elegante, e ela tinha um cuidado que eu acho que a Liz falou um pouco sobre às vezes me falta até uma palavra, mas assim, o quanto às vezes nós mulheres entre nós nos judiamos, né? Assim, a gente às vezes esquece de vamos dar a mão, vamos junto que fica mais fácil ali, né? Então alguns preconceitos entre nós mesmas, né? E eu lembro que a minha avó tinha uma coisa que era não permitir que a gente falasse mal de ninguém, em hipótese nenhuma, em nenhum assunto de família. E encontro de domingo, essas coisas, tudo acontece, né? Então, um fala do primo, E ela tinha, assim, uma habilidade de tirar a louça da mesa ou entrar com um prato para que o assunto fosse mudado, né? Então, assim, eu nunca vi a minha avó comentando, e nem das ausências, né? Porque a gente fala assim, o que não foi é o que vira o assunto. E ela tinha essa habilidade, então, assim, eu achava aquilo, assim, um luxo, né? Como é que alguém não fala de alguém, né? Como é que não qualifica, e não permitir. Então, essa habilidade, se trafegar entre a família, né? Então, genros, ela tinha 5 filhos, né? Então, netos, tudo. Então, eu falava assim, ai, gente, eu quero ser assim, né? Não consegui ainda atingir essa plenitude, né? Mas eu acho assim, e isso é uma coisa muito bonita, que a gente pode levar como valor, né? Do respeito ali. E o contra-exemplo, né? Eu fiquei pensando assim, eu acho que o contra-exemplo, e pode parecer chocante, mas é a minha mãe, né? Então, assim, eu não gostaria, eu pautei toda a minha trajetória, toda a minha vida pessoal e profissional, não querendo que acontecesse comigo os eventos que aconteceram com ela, né? Então, minha mãe também se divorciou aos 50 anos, e eu lembro dela não deixar a gente falar que nós éramos filhos de pais separados, porque tinha toda uma questão importante ali, social, né? Que é isso que a Carol falou.
Então, eu falava assim, não, gente, eu quero... E uma coisa, né, que eu acho que ali, e eu tenho esse viés, vocês me conhecem, eu às vezes falo bastante sobre isso, que é a questão financeira, né? Então, assim, olha, a mulher precisa ter uma independência financeira, né? Haja o que for, você precisa saber cuidar do seu dinheiro, você precisa saber como perpetuar, né, sem depender de herança, de pai e mãe, né, de um cônjuge, de um amigo ou do governo, né? Então, eu acho que também os contra-exemplos, eu gostei da sua fala, né, são formas inspiracionais, sim, né? Porque você se pauta, são as escolhas, São né? que saltam aos olhos, né? Chama É, muita atenção é. que eu não quero ser igual. É. Eu ensino isso muito pra Letícia. Não que é minha ruim, menina. né? Não, ruim, nos né? fortalece. Isso. Nos tiram do lugar comum e não quero, posso ter um pezinho lá aqui, mas eu sei que eu não quero ser sempre nessa constância, né? Acho que a gente pode até não saber onde eu quero chegar, mas pelo menos já ter a noção de, não, esse com certeza eu não quero ir. Né? Não Eu quero sei isso o que eu pra quero, mim, mas isso eu realmente não quero. E o mais importante, né? Olhar o que você não gosta e ao invés de só apontar o dedo, você não, vou trazer de forma positiva e não vou fazer igual. Trabalhar para mudar exatamente, isso, né? trabalhar pra mudar. Agora, também só para dizer, né, essa minha avó me inspirou a dizer durante muitos anos que eu não queria ter filhas mulheres, né? Porque ela, com toda essa lisura, ela não permitia que a gente sentasse de perna aberta, a gente tinha que estar sempre limpinha, bem arrumadinha, e eu tenho primos, e eles podiam correr, jogar bola, pular a janela. A coisa mais gostosa era ir na casa da minha avó e pular a janela para ir pro quintal. Aí todos podiam e a gente não. Menos vocês. E eu falava assim, eu nunca vou ter filha mulher, porque é muito chato. Olha, todos eles estão sujos, suados, o máximo que eles precisavam fazer era lavar a mão para sentar na mesa para comer, né? A gente não, tinha que sentar de perna cruzada. Falava, não. Mas como a natureza é sábia, me presenteou com 3. Sim. Muito bom. Então, vou para a gente fechar esse bloco aqui, né? A gente está falando de igualdade, de sermos inclusivas, né? O que vocês acham que nós, mulheres, podemos fazer, ou a sociedade de maneira geral, para promover esse ambiente mais inclusivo, mais igualitário para nós, mulheres, no ambiente de trabalho? O que vocês entendem que são valores, respeitos que precisam ser colocados no ambiente de trabalho para que realmente a gente não entre num processo seletivo lá no final e seja taxada, ou que em conversas, enfim, se acham, né? Também, vamos lá. Eu vou começar dessa vez. E assim, o meu marido, ele trabalha muito em casa, em home office. Então, quando eu também estou em casa, eu escuto um pouco das conversas. E, assim, é incrível como os homens têm uma racionalidade e uma objetividade que nós mulheres não temos. Então, assim, eu acho que como a gente pode contribuir numa empresa, né? Nós mulheres gostamos muito de falar. E, às vezes, numa reunião onde tem meio a meio, então mais homem do que mulher, do que é mais comum, a mulher, quando começa a derivar muito, você pode olhar que eles estão, né, brisando, não estão prestando atenção, e daí chama para a realidade e a mulher entende como uma crítica. Então, assim, a gente precisa também olhar e, assim, onde eu posso falar tudo que eu quero? Eu posso falar tudo que eu quero em todos os locais, mas às vezes eu preciso ser mais sintética para atingir o meu público, né? Então, assim, eu acho que nós, como mulheres, se eu tô numa reunião e, Carol, tá, então qual ponto você quer chegar? O meu marido faz isso. Eu fico do meu escritório constrangido, não sei nem com quem ele tá falando. Mas eu falei, gente, não acredito. E ele é assim, vocês conhecem que ele é muito olho no olho. E assim, e nem por isso ele deixa de ser amado pelos amigos, pelas pessoas, porque a transparência também ajuda. E eu tento usar um pouco disso na minha vida. A gente já teve várias conversas, nós três, individual, particular. E assim, eu tento usar porque eu acho que é uma crítica construtiva. Positiva. Então, assim, como ajudar uma mulher no mercado? Você tá falando demais. Onde você quer chegar? Vamos lá, que o nosso tempo é lá. Então, não é ruim, mas não é todo mundo que ainda está aberta para isso. E aceita, né? Então, por exemplo, outro dia saiu um estudo que, se não me engano, foi da Harvard, não tenho certeza, que nas reuniões de board de empresas só tinham homens. As decisões, né, a empresa precisa disso, eram feitas em 10 minutos. Daí começaram, nessa igualdade de gênero, a colocar mulheres também, né, nas reuniões de board. Então, 1, 2, 20% de mulheres nas reuniões. As reuniões começaram a durar um pouquinho mais e as decisões serem mais com acurácia
e mais assertiva para a empresa. A empresa começou a ter melhores resultados, porque a mulher vinha preparada para uma reunião. Que, gente, o que a gente precisa fazer? Corta isso, corta aquilo, acabou, tchau, dia, vamos pro bar. Né? Uma coisa bem assim. Então assim, a gente tem que saber onde a gente pode falar. Por exemplo, nessa reunião, é salutar que ela venha com provas. Elas estudam o assunto que vai ser discutido para convencer 8 homens, entendeu? Então, assim, eu vejo dessa maneira. Onde você pode se alongar, onde você não pode, mas a objetividade é o cerne da questão. Muito bom. Legal. Vou trazer um contraponto, Rê. Assim como você, eu também sou muito objetiva. E, infelizmente, ou felizmente, sei lá, existem... Está muito intrínseco na sociedade que a mulher ela tem que ser acolhedora, que a mulher ela tem que ser mais cuidadosa e o homem não. Concordo com a objetividade, mas eu já fui taxada muitas vezes de grossa, ríspida, mal educada, porque eu sou objetiva. Né? Então, você achar esse equilíbrio entre onde eu vou entrar com a objetividade de fato e onde eu posso ir além. E ser mais cuidadosa. E ser mais cuidadosa, né? Então, eu acho que tem todo um trabalho a ser feito, não só nas empresas, eu acho que aí vai estrutural, cultural, né? Dentro das casas, na educação dos nossos filhos. Eu tenho um menino, eu tenho 2 meninas e um menino, e somos diferentes. Não tem como não admitir isso. O homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra. Age de uma forma, age de outra. Por mais que eu tente educar igual, Lorenzo, vai lavar a louça. Lorenzo, guarda a louça. Não quero fazer. Não importa se você não quer fazer. Tem que fazer. Né? Por mais que a gente tente fazer isso, fora é diferente, o mundo pensa diferente. Né? Então, é muito difícil você chegar nesse equilíbrio. Mas uma coisa hoje, olhando, o que as empresas poderiam fazer hoje, né, para ajudar com que a mulher se sentisse mais acolhida, vamos dizer assim, dentro das suas necessidades, já que o cuidar é dela. Já que o cuidar é dela. Por exemplo, a flexibilidade, que hoje, para mim, é super importante. Né? Hoje eu não abro mão do meu trabalho, que me permite fazer um home office, que me permite ter uma flexibilidade de horários, por um salário maior. Não abro. Não abre mão. Né? Porque eu preciso ter a flexibilidade. Eu quero levar meus filhos para a escola. Eu quero poder acompanhar uma reunião escolar. Eu quero poder acompanhar a aula de ginástica. Eu quero poder acompanhar a aula de natação. E hoje eu tenho essa flexibilidade. Então, acho que as empresas entenderem isso. Vocês querem aumentar o número de mulheres? Então, propiciem flexibilidade. Para que essas trabalhadoras, que serão tão competentes ou mais, que muitos homens possam se dedicar também à vida pessoal delas. Porque o trabalho entrou nas nossas casas com a pandemia. Sim, eu faço home office desde 2003. Não é novidade para mim. Eu sei equilibrar. Não tem como sair. Então, hoje, se onde eu trabalho, falar assim, olha, vamos voltar para o escritório. Temos um problema. Eu volto. Mas a probabilidade de eu sair vai ser grande, vai ser alta. Outro que vai me oferecer. Exato. Então, eu acho que as empresas precisam começar a olhar para as necessidades específicas das mulheres. Sim, é uma flexibilidade, porque quem vai na reunião escolar é a mulher. Eu acho que não só a flexibilidade, né? Produtividade também. Exato. O Gustavo, meu marido, ele diz que a produtividade em casa é infinitamente maior do que se ele for na empresa. Porque ontem ele foi desviado para uma reunião fora do local, voltou, ele falou, eu só fiquei no trânsito. Sim. Se eu tivesse ficado em casa, eu tinha feito Teria muito produzido mais. Exato. Então, assim, não só para mulher, mas assim, em termos de produtividade... Você ter esse esquema híbrido, porque é bom estar no escritório, inclusive para a mulher. Socialmente, né? Que sai daquela questão de estar dentro de casa, que sai da rotina também, né? Dos filhos, de um marido, né? É bom também você ver outras pessoas, você falar com outras pessoas. Sim. Só que você estar só no escritório. E a vida acontece das 8 às 17, das 8 às 18, não tem como não ser. Né? Então, acho que isso é extremamente importante, é olhar um pouco mais para a necessidade da mulher que é mãe, da mulher que não é mãe, mas olhar para essa necessidade. O que é preciso? Eu preciso ter uma creche aqui dentro, então. Sim.
Né? Ah, eu preciso flexibilizar o horário. Olha, eu tenho esse trabalho a cumprir. Não me importa se você vai fazer durante a noite, se você vai fazer madrugada, ou se vai fazer das 8 às 17. Você me entregando em tal dia, Tarefa, tá tudo né? certo, Sim, acabou. Você que se Né? adequa. Então, acho que precisa dessa flexibilidade, desse olhar. Carol. Sobrou? Difícil, né? Não devia ter ficado por último nessa. Eu acho que são 2 movimentos, né? Parte tanto da mulher quanto parte dos que se relacionam com ela. Eu acho que a mulher, ou qualquer... Não é que nós estamos falando de mulheres, mas isso serve para qualquer pessoa, né? Você precisa se capacitar. Não dá para você querer ser colocada numa posição, ou ser respeitada, ou ser levada a sério, se você não se prepara para isso. E aí eu não falo só da questão de estudo. Eu acho que a gente precisa ser preparado fisiologicamente, a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa ter um pouco de vaidade, a gente precisa ser trabalhado espiritualmente, e o estudo mesmo. Então, poxa, mas é um ideal, né? Ok, a gente precisa ter um ponto alto para a gente chegar. Não quer dizer que você vai chegar lá no 100%, mas você está caminhando para lá. E para quem vem em direção à mulher, precisa ter esse amor ao próximo, né? Esse cuidado, assim, todo esse entendimento que a Liz falou, e da Renata, quando ela fala da mulher dela ser mais objetiva. Então, assim, eu acho que é um cuidado com o próximo. Tanto da mulher com aqueles que estão sentados numa mesa de reunião e que precisam de objetividade dela, daqueles que estão na mesa olhando para ela, falando, não, olha, ela é uma mãe, ela precisa sair, ela tem que ter flexibilidade. Então, eu acho que é esse cuidado com o próximo e a capacitação. Eu em diversas situações de trabalho, na época da distribuidora, eu vou puxar da distribuidora, veio um motorista novo entregar mercadoria, meu pai tinha saído, meu irmão tinha saído e tal, só eu na distribuidora. Ele falou, pô, mas eu não posso esperar. Tinha um caminhão com 100 caixas de batata congelada para descarregar. Não, mas você não vai esperar. Me dá a nota e a gente descarrega. Mas você vai descarregar? Eu falei, sim, sou eu que vou descarregar. Aí ele queria resolver o problema dele. Eu sei que no final das contas, depois a gente descarregar tudo, ele falou assim, pô, você é ponta firme. Você não sei... Então, Tem que fazer, né? Você tem que fazer. Suei, cansei. Mas assim, é isso. Nesse caso, é uma questão física, né? Eu fui lá e provei que eu sou forte, que eu posso, mas isso acontece em todos os âmbitos, né? Intelectual, espiritual. Então, eu acho que a mulher precisa se capacitar. Agora, tem muitas outras coisas envolvidas nisso daí, né? Não é tão simples assim. Muito bom.